Ou seja, vamos falar sobre a arte românica e a arte gótica. Estamos aqui a falar então destas alturas do século XII, XIII, não é? Que temos estado a falar até agora. O manual, a página 140 e 141. E vamos começar exatamente pela arte românica. Ora, vamos aqui aumentar um bocadinho. Ora, vê ao pormenor. Ora bem, então a arte românica, parece-me um bocado dos romanos por aí fora, não é? E acaba por ser alguma influência, sem dúvida que sim. A arte românica, mas já após, não é? Após esta parte da romanização, surge durante este período da reconquista cristã, não é? Que temos estado a estudar. Lembra-se da reconquista do território aos muçulmanos, que os muçulmanos invadiram a Península Ibérica e nós, a pouco e pouco, fomos reconquistando, não é? Fomos lhe cortando as unhitas, lembram-se de eu falar e narizes, polar, aquelas coisas todas que nós falávamos na sala de aula. Ora bem, então a arte românica tem muito a ver com a arquitetura. Aparece entre o século XI e o século XII, não é? Conforme vos está a dizer no livro, né? Nesse parágrafo aí. A construção de edifícios militares e religiosos. Principalmente era a maior parte dos edifícios que eles construíam então, com este tipo de arquitetura. As igrejas, que temos aí essa fotografia, que vocês podem ver, são construções pesadas, não é? Diziam, parece que era tudo gordo, as construções eram gordinhas, eram nafadinhas. Vemos as paredes eram grossas, não é? Paredes muito grossas que essas igrejas tinham. As janelas eram muito poucas e eram, estão a ver aqui, poucas aberturas de luz. Entrava aqui luz sobre estas frestas, é tipo essas janelas muito estreitinhas. E isto tinha a sua explicação, as paredes grossas, não é? Como falámos, lembra-se dos muros dos castelos que falámos, que protegiam os castelos, chegavam a ter mais de 2 metros, não é? De espessura. Porquê? Lembram-se das catapultas. O que é que as catapultas faziam? Mandavam aqueles padragões heróis, pum, rebentavam com as paredes. Então, claro, tinham que ser, em caso de ataque militar, tinham que ser paredes mais grossas. Esse era o motivo, então, porque as paredes eram grossas, não é? Para aguentar aquelas pedras enormes. Também, por sua vez, estas janelas muito pequeninas, com pouca, eram umas frestas. Lembram-se das que falámos dos castelos que eu falei que tinham aquelas seteiras, que eram aqueles orifícios onde indivíduos dentro dos castelos, com arco e flecha, faziam pontaria, para mandar as setas. Ora bem, aqui seria a mesma coisa. Se para no caso do exército atacar a igreja, as pessoas, além de estarem protegidas lá dentro, que as pessoas fugiam todas para lá, as paredes eram grossas, podiam aguentar muito melhor. Não quer dizer que não caíssem, atenção, mas aguentavam. E também podiam, para não entrarem setas lá para dentro facilmente se tivessem umas janelas muito grandes, não é? Ora bem, a sua planta diz aqui é em cruz latina e são compostas por uma nave, que são igrejas mais pequenas, ou por 3 naves. Ora bem, então reparem, aqui até arranjei aqui uma imagem de um vídeo de arte românica no YouTube. Cá está em cruz, não é? Cá está, geralmente aqui onde eu estou a pôr o rato seria a entrada, não é? A entrada da igreja, e esta nave central, esta tem esta nave central e 2 mais pequenas de lado, estão a ver? Faz o efeito de uma cruz, não é? Eram muito construídas desta forma. Eram robustas e cá está, e está aqui a dizer o que eu acabei de vos dizer, serviam de abrigo às pessoas, às populações, a caso do ataque do inimigo. Pronto, aqui temos aqui os pormenores, tinham aqui o arco redondo, o arco da porta, não é? Faz lembrar também que cá está algumas influências muçulmanas, lembram-se das portas muçulmanas. Os edifícios não eram muito altos, vejam, não eram assim muito altos. Os contrafortes eram estas paredes assim que vinham de lado, que era tipo para aguentar, para as paredes não caírem, nem para dar mais robustez. E há alguns elementos decorativos, como vocês têm aqui em baixo, estes bonequinhos, não é que eu está aqui a referir esta parte da igreja, cá está, encontra-se os baixos e altos relevos, quer dizer, baixos ou altos, quer dizer, mais salientes, era o tipo quase em 3D, não é? Dá para mexer, aquelas esculturas, aliás, isto era tudo feito à mão, não é? Com um martelo, um escopo, pim, 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 isto dava muito trabalho. E então era assim que eles decoravam as igrejas no estilo românico. Nós em Portugal temos aqui este site que quem estiver mais interessado em saber um bocadinho mais, não é necessário muito, mas pode haver um de vocês que esteja mais interessado, pode ver aqui este www, Rota do Românico, que tem 58 monumentos deste género arquitetónico em Portugal e que podem conhecer através deste site na internet. A arte gótica vem a seguir, não é? A arte românica, a pouco e pouco, foi aparecendo. Estas modas também vão alterando. E aqui também na parte da arquitetura aconteceu um bocadinho o mesmo.
A partir do século XII, que vocês têm aí, aparecem então as construções dos mosteiros das ordens religiosas e as construções começam a pouco e pouco a ser diferentes. Eu até costumo dizer na brincadeira, começámos a ter igrejas fitness, não é? Como agora se diz, fit. Enquanto as igrejas eram baixinhas e gordalhonas, todas robustas, das românicas, estas não, estas são elegantes. Temos aqui, por exemplo, o Mosteiro da Batalha, não é? Na Batalha, que iremos falar mais à frente por causa de outras matérias neste mosteiro, que foi muito importante, e as construções são diferentes, começam a ser diferentes, né? A partir do século XII. A arte gótica era uma arte, então, que as paredes são mais elevados, não é? São mais esguios, né? Mais fininho, é o fito, como eu vos estou a dizer. Tal e qual. As paredes já eram menos espessas, isto também porque começa a haver mais tranquilidade, menos guerras, né? Menos ataques do inimigo, então as paredes começam a ser mais fininhas e altas as guias. E começa a haver preocupação também da sua decoração, não é? Vamos ver que temos aqui vários vitrais, né? Aliás, vocês têm vitrais que eram obras de arte feitas em vidros pequeninos de várias cores, não é? Que muitas vezes retratavam passagens da Bíblia e quase sempre encontramos, chamavam-se esses vitrais, não é? Os janelões, tinham janelões muito grandes e rosáceas, que é aqui, essa parte em cima chamava-se uma rosácea, no fundo é um vitral redondo, lá em cima, não é? Vocês veem, dou sempre exemplos, temos uma igreja muito importante no mundo, conhecida mundialmente em Paris, que é a Catedral de Notre-Dame, que tem exatamente este estilo arquitetónico. Vocês vejam, se olharem para a parte de cima esta do Mosteiro da Batalha, encontramos muitas parecenças com a Catedral de Notre-Dame. Muitos de vocês conhecem a história do Corcunda, não é? Corcunda de Notre-Dame, com as suas gárgulas, não é? Que eram aqueles bichinhos, tipo pequenos dinossauros, diabretes ou dragões que eles gostavam de enfeitar. E então a arte gótica é uma arte que vem a seguir a arte românica e tem as suas características muito diferentes da arte românica. Ora bem, só para vocês verem, temos aí também o túmulo, neste caso, de Dona Inês de Castro, que iremos falar nela também, aliás, uma história muito particular na nossa história de Portugal, uma história de amor, não é? Se alguns de vocês já ouviram falar nessa história do Pedro e Inês, Dom Pedro. Quer Dom Pedro, quer a Inês estão sepultados no túmulo de Alcobaça e, se vocês repararem, este é o túmulo então, da Dona Inês. Eu só vou aqui aumentar um bocadinho para vocês verem como as coisas eram trabalhadas. Olha, abriu aqui outra vez o mosteiro, mas eu não quero. Vocês reparem, isto é tudo feito em pedra, é tudo esculpido à mão. Isto demorava anos a fazer. Isto é uma obra de arte. Hoje já não se faz. Hoje temos máquinas que fazem coisas, não é? As pessoas na altura faziam tudo isto à mão. E então é uma arte muito gira, muito trabalhada e chamava-se então a arte gótica. Ora bem, tem também aqui alguns, volto a referir e a lembrar, aqui na escola virtual, tem sempre aqui estas interatividades. Por exemplo, aqui encontramos as diferenças entre o românico e o gótico. Vocês podem abrir, como eu gosto de abrir só para vermos o exemplo, para vocês ouvirem e verem fotografias sobre estes monumentos, podem aprender muito mais. E também na escola virtual, não se esqueçam que podem também sempre encontrar muito mais materiais a explicar-vos esta parte da matéria. Olha, espero que tenham gostado desta aulita. Esta foi mais pequena, este vídeo 6. Alguma dúvida, depois, quando tivermos o nosso encontro, digam, não é? Leiam sempre com calma, com atenção. E depois vamos fazer depois também uma ficha que vai falar sobre esta parte também. Vocês vão ter que fazer também sobre a arte românica e a arte gótica. Quem for mais interessado, já sabem, na net vocês encontram sempre muitas imagens e vídeos sobre a situação. Aliás, tenho alguns no YouTube, se bem que muitos deles são em brasileiro, mas pronto, em português não consigo encontrar assim muita coisa, mas se encontrarmos, aliás, eu depois envio também uns links sobre esta matéria. Bye bye, aqui, e saudações do Sr. Paulo.